Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Você sabia por que celebramos o nascimento de Maria em 8 de setembro? Hoje, o irmão Afonso Murad nos ajuda a compreender o sentido dessa data especial e o valor da vida e missão de Maria na história da fé cristã. Bem-vindo, irmão, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, Padre Célio! Olá, meu amigo, minha amiga! Você gosta de celebrar o seu aniversário? Você gosta de participar de aniversário dos outros? Eu gosto. No Brasil, a gente tem esse costume de celebrar o aniversário das pessoas a quem amamos. Recordar o nascimento de pessoas que são vivas ou que já faleceram é momento de agradecer o dom da vida daquela pessoa e reconhecer seus valores e qualidades. Nós conhecemos o dia do nascimento de alguém por causa do seu registro civil e também porque os familiares se recordam. Mas antigamente não era assim. Quando o cristianismo começou a se consolidar, nos primeiros séculos da nossa era, não se sabia exatamente a data do aniversário e da morte de alguém. A igreja determinou que algumas festas litúrgicas seriam fixadas a partir de outras que já existiam na cultura. Por exemplo, o nascimento de Jesus foi fixado no dia 25 de dezembro, pois era a festa do Deus Sol em algumas culturas pagãs. Para nós, cristãos, Jesus é a luz do mundo que brilha, porque traz a luz de Deus. A Bíblia começa a contar sobre Maria de Nazaré lá no capítulo 1 de Lucas, mas não se diz nada sobre o nascimento dela. Aproximadamente 150 anos depois, surgiu um escrito apócrifo, portanto que não é oficial, que não é reconhecido pela igreja, chamado Evangelho da Infância de Maria. E logo a seguir, o proto-evangelho de Tiago. Esses textos têm pouca base histórica, tem exageros, tem erros doutrinais, mas alguns dos seus contos acabaram passando para a fé cristã. Uma delas é essa que relata o nascimento de Maria. Não sabemos exatamente o dia ou o ano que Maria nasceu. Lá pelo século V, começa no Oriente a devoção ao nascimento de Maria. E por que o dia 8 de setembro? Provavelmente porque marcava o início do ano litúrgico em algumas igrejas do Oriente, como o início do Advento para nós. Então, olha que bonito, Maria nasce antecedendo e preparando o nascimento de Jesus. Como fazemos com as pessoas que amamos, nós recordamos com alegria e gratidão que Maria foi bem-vinda a esse mundo, que a missão dela foi bela, inspiradora para homens e mulheres de todos os tempos. Por isso, o dia 8 de setembro é ocasião de agradecer a Deus pela vida e pela missão de Maria, que continua viva no meio de nós. E viva Maria, mãe discípula de Jesus, viva Maria, nossa mãe e companheira da fé. Irmão Afonso Murad, muito obrigado por sua partilha tão rica e inspiradora. Que Deus o abençoe em sua missão na igreja. E você, devoto, que deseja aprofundar sua espiritualidade mariana, conheça e faça parte da Academia Marial de Aparecida. Acesse a12.com/academia. Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Hoje, o irmão Afonso Murad nos conduz a contemplar o coração de Maria, fonte de ternura, fé e entrega total a Deus. Um coração que inspira e transforma o nosso viver cristão. Bem-vindo, irmão, muito obrigado. Olá, Padre Célio! Olá, minha amiga, meu amigo da Escola de Maria. Olha, a igreja celebra o Imaculado Coração de Maria no sábado após a festa do Coração de Jesus. Olha, perceba como as duas coisas estão ligadas. O que significa essa devoção? Na Bíblia, o coração
não é simplesmente um órgão do corpo do lado esquerdo, nem muito menos aquele lado sentimental da pessoa que se contrapõe à razão. O coração diz respeito à própria pessoa, ao centro unificado onde estão a vontade, as atitudes, as intenções, e daí brotam pensamentos, sentimentos, ações, palavras. A sabedoria popular descobriu essa mensagem da Bíblia. Quando nós falamos assim, ela é uma pessoa de coração bom, nós estamos dizendo que essa pessoa é sensível aos outros, é generosa, é solidária, ou então que é honesta, ativa, que é capaz de perdoar e de acolher. No livro dos Provérbios se diz escutar, manter perto dos olhos e guardar bem dentro do coração as palavras de sabedoria de Deus faz o coração brotar, se alegrar. O profeta Ezequiel, quando percebeu que o povo era infiel a Deus e tinha se distanciado da aliança, anuncia que o Deus vai renová-lo por dentro, convertendo-o. Darei a vocês um coração novo. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E Maria de Nazaré? Ela viveu a inteireza de coração, consagrando sua pessoa e missão a Jesus e ao reino de Deus. Ainda jovem, recebeu o convite do anjo de Deus e após questionar e discernir, ela diz um sim que repercute até hoje. Coração grande, forte, generoso. Diante das surpresas da vida, boas e menos boas, ela guardava no coração e meditava o sentido dos acontecimentos, como no nascimento de Jesus e depois do desencontro com Jesus adolescente no templo. E fazia isso também no dia a dia em Nazaré da Galileia. E é desse coração bom que surgem as atitudes de Maria. Visitar a parenta Isabel, estimular Jesus a transformar a água em vinho, prolongando a festa em Caná. Esse mesmo coração de Maria, belo, bondoso, é marcado também pelo espinho da dor da cruz, como também pela luz da ressurreição e da vinda do Espírito Santo. Que ao contemplar o coração de Maria, o nosso coração também se renove, se alegre, deixe-se contagiar pela misericórdia e o amor ativo de Deus. Muito obrigado, irmão Afonso, por nos conduzir com tanta sabedoria e sensibilidade no caminho da espiritualidade mariana. Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Hoje, o irmão Afonso Murad nos ajuda a contemplar o encontro entre Maria e Isabel, um momento marcado pela presença do Espírito Santo, que une, alegra e transforma as relações humanas. Bem-vindo, irmão. Olá, Padre Célio. Olá, meu amigo, minha amiga. Vocês se lembram que no tempo de Pentecostes a gente canta: nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Esse hino nos recorda que o Espírito Santo fortalece os nossos laços, as nossas relações na comunidade. Quando nós cultivamos a amizade e a cooperação entre nós, o Espírito Santo se faz presente de maneira especial e ele mesmo provoca esse relacionamento. Pois isso aconteceu desde o início, na Trindade, pois o Espírito Santo é o vínculo de amor que une Deus Pai ao Deus Filho.
Ele é a manifestação do grande abraço, de total acolhida entre o Deus Criador e o seu Filho Redentor. O Espírito promove as relações, faz o amor germinar, seja lá no céu, seja aqui na terra. Ele renova o amor que já existe, não somente nas pessoas, mas em toda a criação. Lembra? Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Depois que Maria disse o sim a Deus, ela partiu com rapidez para encontrar sua parenta Isabel. Um caminho montanhoso e longo, difícil para se fazer naquele tempo que não havia transporte coletivo. Ah, gente, o amor tem pressa. Ele não se detém, não fica parado, vai ao encontro do outro ou da outra. Havia uma grande sintonia entre essas duas mulheres, apesar da diferença entre elas. Olha só, Isabel, mulher idosa, casada com alguém da casta sacerdotal, morava na prestigiosa região do sul da Judéia. Maria, a jovem noiva de José, um simples carpinteiro e agricultor, na desvalorizada Galiléia, no norte. O Espírito de Deus faz com que as nossas diferenças sejam assumidas e se tornem uma riqueza para todas. Maria não precisou falar mais nada. Então, o feto pulou de alegria no útero de Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aquela mulher calada começou a falar. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. E Maria responde com um lindo hino do louvor a Deus, que é o Magnificat. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O Espírito Santo realizou maravilhas nesse encontro simples, singelo, de Maria e Isabel. Assim também ele age em nós. Muito obrigado, irmão Afonso Murad, por iluminar nossa fé com a sua reflexão profunda e cheia de esperança. Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Hoje, o irmão Afonso Murad reflete sobre duas mulheres inspiradoras, Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena. Duas trajetórias diferentes, unidas pela fé e pelo amor ao Cristo ressuscitado. Bem-vindo, irmão Afonso Murad. Obrigado por estar aqui conosco. Olá, Padre Célio. Um grande abraço para você. Olá, meu amigo, minha amiga. Você já pensou como se destacam duas Marias no Evangelho? Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. Durante muito tempo, a figura de Maria Madalena foi confundida com a prostituta que Jesus perdoou e depois deixou lavar os seus pés, ou então com uma mulher que traiu o seu marido e quase morreu apedrejada. Ela não é nenhuma dessas duas personagens. Madalena é chamada assim porque vinha de um povoado da Galiléia que se chamava Magdala. Lucas nos conta que ela fazia parte do grupo das mulheres que seguiam Jesus. Eram suas discípulas e várias delas ajudavam o sustento de Jesus e o seu grupo, que era um grupo itinerante e precisava de um suporte. A imagem dos 7 demônios em Maria Madalena significa que antes de encontrar Jesus e se converter, ela estava perdida, longe de Deus, no fundo do poço, tomada pelo mal. E o que aconteceu depois? Madalena aderiu a Jesus, de corpo e alma, e se destacou no grupo de seus seguidores. No momento mais difícil da vida de Jesus, Maria de Nazaré e Maria Madalena perseveraram na fé lá. E mais ainda,
Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição, que anunciou aos outros discípulos que Jesus estava vivo. Por esse motivo, o Papa Francisco a proclamou como a apóstola dos apóstolos. As duas Marias têm histórias bem diferentes, que depois se juntam numa só. A mãe de Jesus, desde a juventude, já tinha o coração todo voltado para Deus. Era cheia de graça. Como mãe, acompanhou o crescimento humano do seu filho. Mais tarde, compreendeu que era importante fazer parte da nova família, daqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, entrou no grupo dos seguidores de Jesus, a ponto de se tornar a perfeita discípula do Senhor e a mãe da comunidade. A mãe de Jesus não foi ao túmulo presenciar que Jesus estava vivo, mas é uma presença especial quando a comunidade se prepara para receber o Espírito Santo. Ao contemplar a vida das duas Marias, de Nazaré e de Magdala, vemos que cada uma fez um trajeto diferente, mas ambas serviram a Jesus e ao seu reino e chegaram ao mesmo fim. A primeira com uma grande conversão, das trevas para a luz. A segunda, através de um caminho luminoso em toda a sua existência. Que o exemplo de vida de Nossa Senhora e de Maria Madalena nos fortaleça e nos anime como discípulos missionários, discípulas missionárias. Amém. Muito obrigado, querido irmão Afonso Murad, por mais uma vez nos ajudar a contemplar Maria com o coração aberto e orante. Vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Hoje, o irmão Afonso Murad nos convida a refletir sobre a profunda união entre o coração de Jesus e o coração de Maria. Dois corações cheios de amor, compaixão e esperança para o mundo. Bem-vindo, irmão Afonso Murad. Agradecemos sempre a sua catequese. Olá, Padre Célio. Olá, meu amigo, minha amiga. Eu às vezes fico pensando como o coração de Jesus, essa devoção tão espalhada no Brasil, significa o próprio Jesus. Suas atitudes, suas práticas, sua relação com o Pai. E isso tem a ver também com o coração de Maria, como nós já explicamos em outro programa. E o Papa Francisco, em 2024, publicou a encíclica sobre o coração de Jesus, que nos inspira a viver mais intensamente o nosso amor, nosso seguimento a Jesus, deixando-nos tocar pelo seu amor, que é divino e humano. Como diz Francisco, o coração aberto de Cristo vem antes de nós, espera por nós, sem estabelecer condições para nos amar e oferecer a sua amizade, pois Ele nos amou primeiro. O coração na Bíblia é o centro da pessoa. É ali onde se unifica as emoções, os pensamentos, os conhecimentos, as atitudes. E por isso que a Bíblia, quando vai falar de alguém que erra e que vai por linha do pecado, diz que desviou o coração. Então, só o coração, entendido nesse sentido, pode dar unidade à pessoa. E isso que eu acho que o Evangelho expressa no olhar de Maria, que compreendia com o coração. Maria dialogava com as suas experiências, relembrava, meditava, dando tempo, simbolizando, guardando no seu interior para recordá-las. O próprio Evangelho de Lucas mostra isso em duas cenas importantes, no nascimento de Jesus e depois do desencontro no templo. Para que isso? Porque Maria tentava descobrir o sentido profundo dos acontecimentos.
eu sempre me dá uma preocupação quando as pessoas ficam falando Maria, a mulher silenciosa. Atenção, Maria é a mulher silenciosa, mas também a mulher da ação. Mas ela não é silenciada. Quanta gente nesse nosso país é silenciada, tem medo de falar. Desde a infância é desvalorizada, é silenciada. Maria não. Maria é a mulher do silêncio, mas é também a mulher do cuidado, da ação. E quando ela não compreendia, como aconteceu da perda do reencontro no templo, ela pensava até achar o laço, aquilo que unificava os sentidos de todas as coisas. Então, essa esperança de unir tudo no coração é a grande lição para nós. Agradecemos o irmão Afonso Murad por enriquecer nossa Escola de Maria com tanto conhecimento e espiritualidade. E um convite para você. Você, querido devoto, que deseja aprofundar sua espiritualidade mariana, conheça e faça parte da Academia Marial de Aparecida. Acesse a12.com/academia. Até mais. Deus abençoe.